Então, eu coloquei aqui só a forma como vocês vão ter que escrever. Essa parte vermelha é onde vocês vão escrever com as palavras de vocês, de acordo com o tema de vocês. No que está de preto, não precisa de mexer, já está organizadinho, numerado. Vocês perceberam que a formatação que eu uso nos títulos, no texto, eu usei lá no sumário, tem que ser a mesma formatação. Caixa alta, negrito, caixa alta, negrito. Caixa alta sem negrito, caixa alta sem negrito, tá? Eu usei isso nos subtítulos e nos títulos eu usei com negrito. Da mesma forma que no texto tem que ser do mesmo jeito. Isso é regra da formatação, tá? É questão da estilística do trabalho científico. Bom, eu coloquei aqui a forma de fazer a introdução, que eu vou explicar direitinho na época que a gente for fazer, daqui uns dias, tá? Porque eu gosto de falar já na hora que vocês vão escrever. Então, primeiro a gente tem que ter os outros itens na mão. A gente ainda não sabe o que vai ser o trabalho, então a gente começa com os mais básicos, que são os objetivos, para que é esse trabalho, né? O que vocês pretendem, o objetivo geral, os objetivos específicos, o problema, que também é fundamental e está bem ligado ao objetivo geral, tem que ser bem semelhante, e as hipóteses. Bom, e aqui eu explico, né, cada um, e é o que a gente vai fazer semana que vem. O geral é aquele principal do texto, né? O que eu quero mais fazer, né, no nosso texto. Os específicos é o que eu vou fazer para alcançar no geral. Mas, assim, em forma de objetivo, que é o que eu vou fazer, né? Então, eu preciso desse verbo no infinitivo. Entender sobre esse assunto, verificar tal habilidade, tal ação, compreender, analisar e assim por diante. Tem N verbos que a gente pode usar no nosso objetivo de pesquisa. O problema é uma pergunta. Sempre vai ser uma pergunta que a gente chama de pergunta de pesquisa. Não quer dizer que é uma dificuldade, tá? Quer dizer que é uma dúvida, um questionamento. Como se faz isso? Por que faz aquilo? Então, o problema não é exatamente uma coisa assim difícil, não. Muita gente associa problema à dificuldade, né? E não é. Problema é uma pergunta. Hipóteses são as possíveis respostas para essa pergunta, são as possíveis soluções para o que a gente vai argumentar ali como problema de pesquisa, tá bom? Então, são o que a gente imagina que sejam as respostas para essa pergunta, que depois pode confirmar ou não, né, no decorrer do trabalho. Isso aí só durante a pesquisa que vocês vão confirmar essas hipóteses. A justificativa, que é o porquê vocês escolheram esse tema, é pessoal, sim, tá? Então, vocês vão explicar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, para a área da administração, por que escolheram esse tema. Metodologia é o como vocês vão fazer esse trabalho, tá? Vocês vão contar detalhadamente como o trabalho será feito. Não quer dizer que ele foi, não, ele será feito a partir da N2 até o semestre que vem, no caso de vocês, até o ano que vem, né? Como vai ser feito esse trabalho? Então, é a metodologia. Todos os detalhes, a parte prática, a parte teórica, a pesquisa, as visitas, aplicação de questionário, de entrevista, o que vocês forem fazer, que a gente vai trabalhar a metodologia depois, eu vou trazer para vocês. Nessa sessão, a gente precisa de usar um livro de metodologia, tá? Para poder fundamentar. Ou a apostila da faculdade, que é da onde eu tirei essa citação da Barco et al., que é a nossa ex-professora Juliana Barco, ela que elaborou essa apostila e a gente está usando. A fundamentação teórica é uma pesquisa sobre o tema. Na N1, como a gente já vai começar a pesquisa na N2, na N1 eu peço uma página, não precisa te passar disso, tá? Na N2 a gente vai desenvolver essas 3, 5, até mais páginas. Mas para agora, para N1, uma página dá, tá bom? Só o mais básico do que é o tema de vocês. Se for recursos humanos, o que é recursos humanos de acordo com os autores? Se for marketing, o que é marketing de acordo com alguns autores, e assim por diante.
Cronograma e orçamento, eu vou mandar para vocês os modelos, que a gente segue modelos, tá? Eu vou mandar um modelo de cronograma e um modelo de orçamento, que é quando vocês vão fazer cada parte do trabalho, quanto que vocês acreditam que vão gastar. É planejamento, é uma possibilidade, que pode ser aquilo ou pode não ser. Planejamento é flexível. Todo mundo aqui na administração sabe, né? O que é planejar? Planejar para fazer qualquer ação. A gente precisa estar planejando o nosso TCC com esse pré-projeto. As referências são as referências que nós usamos para fazer a fundamentação teórica, a metodologia. Então, são os autores que foram pesquisados, tá? Nós temos que seguir as regras da ABNT. Então, é aquele negócio, o sobrenome, o nome, o título do livro ou do artigo, e a cidade, a editora e o ano. E tem formas diferentes quando for artigo, que a gente vai trabalhar depois com mais detalhes. Bom, essa é N1 de vocês, não é simples? Entenderam o que vocês vão fazer? Não é simples. Não é simples? Não é simples, muito difícil. Não, gente, é bem simples. Vocês tendo o tema de vocês vão ver como é gostoso, porque vocês que vão criar, vocês que vão definir o que vocês vão fazer. Ninguém vai impor nada para vocês, vocês vão definir aquilo que vocês têm interesse, tá? Pensem dessa forma. Não é para sofrer, não, Rosinete, está proibida. Tá? E a gente vai fazer juntos. O que eu preciso que vocês façam sozinhos é definir o tema de vocês. O resto, vocês vão ter a minha ajuda, vocês vão ter o meu auxílio para fazer, certo? Não vão fazer tudo sozinhos, vocês vão estar comigo. Não vão ficar soltos, não. Mas eu preciso que vocês definam um tema, e um tema que tenha a ver com vocês, para facilitar a vida de vocês. Certo? Professora, e se eu fazer um pré-projeto com um tema e eu ver que eu não gostei, não me identifiquei, eu posso mudar? No TCC, alguma coisa assim? Pode, só que você vai ter um trabalho dobrado, você vai precisar de ter o projeto depois. Então, você vai fazer esse para N1 e depois vai ter que fazer um para poder fazer o TCC. Quando você vai atrás de um orientador, a primeira coisa que o orientador pede é o seu projeto. Se você não tiver, ele não te pega. Ele não te orienta. Você precisa de um orientador para o TCC. Entendeu? Então, para o TCC, obrigatoriamente, eu tenho que ter o projeto. Tem que ter. Os professores não pegam ninguém se você chegar lá perdido. Rosinete sabe disso, né, Rosinete? Chegou lá sem o projeto, o orientador falou que precisa do projeto. Eles precisam, nós precisamos, né? Eu também, como orientador, eu preciso saber qual é o seu objetivo, qual é o seu problema de pesquisa, para eu saber como que a gente vai delinear a sua pesquisa. E isso tudo entra depois no TCC. Eles fazem parte da introdução, eles que vão nortear o seu TCC. Todos esses itens que eu mostrei agora do projeto, eles vão nortear o TCC de vocês. Se vocês não tiverem isso aqui bem definido, essas partezinhas que eu mostrei uma por uma, os orientadores não vão aceitar orientar vocês, tá? Por isso que vocês vão precisar de ter esse pré-projeto. Eu já tive aluno que fez o pré-projeto era lá em sistemas, então ele só tem 7º e 8º. Então, no 7º período, ele fez um pré-projeto. Quando foi na N2, que precisava de começar o TCC, ele resolveu fazer de outro tema, ele não quis mais o pré-projeto, começou a fazer uma pesquisa de outro tema. Tudo bem. Quando chegou no 8º período, a primeira coisa que ele falou para mim, mudei meu tema. Ele teve que começar uma 3ª pesquisa, né? E sem contar que com cada começo de pesquisa ele tinha que fazer um pré-projeto novo. Então, assim, dá para fazer. Até o dia da sua defesa, você pode mudar de tema, não tem problema. Mas você vai trabalhar dobrado e às vezes até mais. Uma coisa que às vezes muita gente fica agoniado é com a escolha do título. Título não é a mesma coisa que tema, tá bom? Título é o nome do seu trabalho. O nome do seu trabalho você pode escolher até o dia da defesa.
Às vezes, no dia da defesa, um professor da banca fala, seu título podia ser assim, porque seu trabalho fala isso, muda o título. Aí você pode mudar o título até depois da defesa. O tema é o assunto. O assunto não muda. Se você for falar de marketing, é marketing até o final, né? Então, às vezes, tem muita gente que fica agoniado com a escolha do título e emperra escolher o tema. Não preocupa com o título agora, não, gente. Preocupa com o tema, com o afunilamento desse tema. Sem preocupar com a questão do título. O título a gente vai construindo com o trabalho. Vocês entenderam essa diferença de título e tema? Sim? Cri, cri, cri. Ninguém? Ah, tá. Vocês podem digitar, viu, gente? Quem está sem microfone, porque eu fico aqui sozinho, eu fico sem saber se está todo mundo acompanhando. Ele está querendo terrorizar a gente, colocando mais dificuldade, professor. Calma. Oi? Você está me aterrorizando falando esse tanto de coisas. É muita informação, né? Mas, E olha que eu estou trazendo devagarinho. Mas, assim, o tema e o título é algo que muita gente confunde e acaba emperrando, né? Pensando que é a mesma coisa. E não é. O título, ele é mais trabalhado e ele realmente ele é trabalhado junto com o TCC, tá? E o tema não. O tema vocês têm que definir logo. Tema administração pública. Pronto, é meu tema. Então, vocês precisam de definir o tema. O título a gente mexe depois. Vocês podem mexer junto comigo, junto com o orientador de vocês, que é da área. Então, isso aí depois elabora. Mas eu preciso de vocês para a próxima segunda, o tema. Tá bom? Sobre o pré-projeto. A única tarefa que eu peço para vocês hoje é escolher esse tema para a gente começar a fazer o pré-projeto semana que vem, tá bom? E agora a gente vai ver sobre o plágio, que o que eu já percebi é o único motivo de deixar algum aluno de N3 comigo ou reprovado, tá? É o único motivo. É ter plágio no trabalho. Por isso que eu quero trabalhar muito bem trabalhado com vocês nesse semestre sobre plágio. No próximo eu vou fazer um apanhado geral de uma outra forma, tá? Os tipos de plágio e tudo mais. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês isso, sobre o plágio. O que é, como evitar. Então, para a gente nem ter agora para comunicação científica 1, tá bom? Quem começou a ler, ótimo. Eu acho que é importante vocês já terem uma noção do que é plágio, tá? E que eu coloquei um texto lá, não coloquei a atividade ainda, porque tem muita gente que larga a professora falando aqui e vai fazer atividade. Então, é friamente calculado. Mas olha aqui, eu trouxe para vocês alguns slides sobre o texto que eu postei lá. O texto eu escaneei desse livro, tá? Plágio e Autoria e Plágio, do Marcelo Crocox. Esse livro tem lá na biblioteca, tá bom? Quando eu descobri esse livro, eu falei assim, pedi para o Leomar comprar, falei assim, a gente precisa de ter esse livro porque vamos diminuir a questão do plágio na faculdade. Tinha demais, gente. Eu consegui reduzir assim para sobrar 5%. Então, se fica 5%, por exemplo, no semestre passado, eu tive uma aluna, das minhas 2 turmas que eu tive, uma aluna só teve plágio, ficou de N3, chorou, quase abandonou o curso. Eu expliquei para ela como que fica livre do plágio, deu certo, né? Mas só na N3. Mas eu espero que esse semestre ninguém corra o risco, né? Então, vamos prestar atenção nessa aula, prestem atenção no texto, para a gente poder evitar essas questões lá no trabalho de vocês. Bom, o que é plágio, antes da gente começar? Qual a concepção de plágio que vocês têm? Pode escrever ou falar, viu, gente? Alguém? A plágio eu acho que é copiar, né? Sim, fazer bem igual. Uhum. Bem próximo, parecido. Isso.
Se apropriar das palavras dos outros, ou do trabalho dos outros, Isso ou mesmo. da linha de raciocínio dos outros. Porque podem ser as palavras ou pode ser o raciocínio, né? A ideia. Plágio é copiar o texto de outra pessoa, isso mesmo. Gente, plágio é copiar. Só que eu posso copiar o texto de alguém e não ser plágio. Eu vou mostrar para vocês como que eu posso fazer isso. Aí a gente vai ter um outro nome. Vai chamar citação. Bom, a citação é permitida. O plágio, que é uma cópia sem a referência, essa já não é permitida. Bom, e às vezes tem gente que não usa as palavras do autor, mas incorre no plágio, porque ele colocou as ideias do autor, né? Escrever um texto sem citar o nome também. Às vezes pegou as ideias do autor, usou uma definição que não foi ele que criou, apesar de ser com as palavras, né, do aluno, do escritor ali, mas que a ideia remete a algum autor que ele leu. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. A gente precisa de transformar isso em citação indireta. Isso é uma citação indireta porque eu fiz uma paráfrase, né? Mas vamos lá, vamos por partes. Tá, definição: ato ou efeito de plagiar, apresentação feita por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual, etc., produzido por outrem. Essa é a definição do Wise, tá? De 2009, o Wise trouxe essa definição para plágio. Assinar ou apresentar como seu, obra artística ou científica de outrem, imitar trabalho alheio. Essa é de Ferreira, que é o nosso Aurélio, né? E essa é de 1986. Então, resumindo, plágio é cópia, né? É usar o que o outro fez em benefício próprio. Em se tratando dos conteúdos intelectuais, o plágio ocorre não porque reproduziu, viu? Como eu falei antes, a gente pode reproduzir o texto de alguém. O plágio ocorre em trabalho científico, em conteúdo intelectual, porque os créditos não foram atribuídos ao responsável que fez, né? Ao responsável pela escrita, ao responsável pela obra. Então, eu posso trazer um trecho aqui do Marcelo Crocox, por exemplo, no meu trabalho, mas eu tenho que colocar que é dele. Eu tenho que colocar ali Crocox 2012, por exemplo. Eu preciso de falar que o texto que eu escrevi, que eu copiei, foi dele. Tenho que pôr aspas se eu copiar igual, ou fazer aquele recuo. Vou mostrar para vocês como que é. Tenho que pôr a página, o sobrenome dele, o ano e a página. Eu preciso de fazer essas referências. Se eu não fizer, é plágio, tá? Então, não é obrigado, aliás, não é proibido copiar. Pode copiar, mas precisa de colocar algumas informações para mostrar que não roubou a escrita daquele autor. O conhecimento antigo, que é o que vocês pesquisam, que nós pesquisamos, serve de base ou ponto de partida para o novo conhecimento. A gente não cria nada do nada, viu, gente? A gente precisa de basear em alguma leitura. Na graduação, numa pós-graduação, nós precisamos de nos basear em alguma leitura, em alguma pesquisa. É por isso que eu peço para vocês lerem desde a primeira aula, tá? Então, a gente precisa de partir de alguém, né? E esse texto precisa ser reconhecido por meio da indicação dos autores, da identificação do ano, né, da localização e tudo mais. Então, algumas informações vão no corpo do texto e algumas informações vão no final do texto, que é ali nas referências. A gente vai ver isso aqui também. Então, fazendo isso, a gente fez cópia sem plágio. Agora, se não colocar essas informações, é cópia e plágio. É inviável. Bom, isso aqui é uma chargezinha sobre plágio que eu coloquei. Eu vou colocar meu celular no silencioso, porque ele está dando uns apitos e agora alguém que não sabe que eu dou aula me liga. Bom, só quero deixar claro que é pura coincidência se as notas mais baixas foram para os alunos que copiaram a resenha do texto Os Olimpianos lá no blog
quase publicitários. Até o blog é uma referência a quem copia, né? Não se torna um bom profissional. Então, é uma chargezinha, mas que reflete bem como eu lido com o plágio na sala de aula também, viu, gente? Então, não tem como avaliar, o texto não é da pessoa, não tem como eu atribuir uma nota, eu não consigo nem dar a nota mais baixa. Eu simplesmente não dou a nota, né? Peço para refazer. Então, eu costumo fazer isso. Lógico, no pré-projeto tem trechos que são próprios, o problema, os objetivos, a justificativa que é pessoal. Então, acaba que o aluno tira uma notazinha mínima, né? A parte que precisa de envolver pesquisa e tudo mais, precisa de ser de autoria de vocês. Como ocorre o plágio? A gente tem plágios que ocorrem de várias formas. Tem um acidental, que é o que mais acontece no início da vida acadêmica dos meus alunos. Esse plágio acidental é quando a pessoa não conhece a técnica ou ainda não sabe usar. Às vezes conhece porque ouviu a professora falar, ouviu na aula de metodologia, né? Viu alguns professores falando o que não pode fazer, mas não consegue usar porque não tem a prática. Então, esse desconhecimento técnico é perdoável nesses primeiros trabalhos, nas primeiras partes do trabalho, viu, gente? Eu nem escrevo plágio no trabalho, eu só coloco cópia de tal lugar, cópia de tal lugar. Isso aí eu mostro para o aluno de onde é. Então, esse é o plágio acidental, quando você não sabe que tem que pôr aspas, não sabe que tem que pôr o nome do autor, ou coloca a citação de uma outra pessoa como se fosse de vocês. Tem muita gente que faz isso, viu? Eu mando artigo para o aluno ler e usar como referência no trabalho, aí tem lá a citação que o autor do artigo fez, o aluno vem e traz para o trabalho dele como se ele tivesse lido aquele livro, aquele texto que o cara do artigo usou, né? Leu. E não é assim. A gente precisa de usar também outros recursos para mostrar que leu no artigo, não foi na obra original, foi naquele artigo. Então, tem que mostrar isso. Esse desconhecimento dessas técnicas faz com que o aluno acabe incorrendo no plágio, que é o que a gente vai aprender nesse semestre a evitar. Facilidade de acesso à informação eletrônica, internet, e de uso de recursos de edição. Então, usar o computador, gente, ajuda demais, né? A Rosinete está perguntando como descobrir se o texto tem plágio. Vou falar para vocês, porque da mesma forma como é fácil o aluno usar o plágio, que hoje tem tudo prontinho na internet, é só trazer ali, copiar e formatar e editar o texto, é muito mais fácil para o professor descobrir que tem plágio. Hoje tem programas, muitos programas disponíveis na internet, alguns gratuitos, alguns pagos, alguns próprios para professores. Nós usamos para poder identificar os plágios, viu? Eu mesma uso uns 3, mas o que eu uso assim rapidinho e me mostra na hora o que é o plágio é o Copy Spider, que eu vou trabalhar com vocês aqui, eu vou mostrar depois como usar. Quem já quiser ir usando, o nome é esse que eu coloquei aqui no chat, Copy Spider. A gente entra no site www.copyspider.com. Eu não lembro se tem BR, vocês olham depois, tá? E baixam esse programinha no computador, eles pedem uns dados lá, se você é aluno, se é professor, pede o e-mail, só para estatística, porque é um programa que fizeram numa faculdade. Então, eles pedem isso para saber quem usa o programa. E depois vocês podem usar, é só entrar com um e-mail. Dá para pôr o texto. Eu usava alguns programas que tinha que colocar de parágrafo em parágrafo, era terrível. E esse não, a gente põe o texto, eles mostram tal trecho foi retirado de tal lugar, tal trecho foi retirado de tal lugar, eles pintam de vermelho e mostram de onde é tirado. Muito legal, tá? Eu indico para os meus alunos usarem em casa antes de me entregar para não passar vergonha, tá? Faz isso em casa, olha se tem o plágio, depois me entrega o trabalho. Assim evita muita vergonha, viu?
Então, assim, não quer dizer que antigamente não tinha plágio, não, viu, gente? Antigamente tinha plágio também. Na minha época de faculdade, eu não vou contar quando, porque senão vocês vão pensar, credo, quanto tempo foi isso, né? Nem tinha nascido, alguma coisa parecida. Mas na época que eu fiz faculdade, não tinha computador. Era tudo datilografado. Pasmem, eu já usei máquina de datilografia, meus trabalhos na faculdade, no primeiro curso, eram todos datilografados. Eu tinha aquela maquininha antiga em manual, mas eu tinha um colega que datilografava os trabalhos e ele tinha aquela máquina chiquérrima que ligava na tomada, era máquina de datilografia também, não era computador, não. Aquelas ultramodernas que você digita e imprime tudo ao mesmo tempo, era a máquina dele. Só que a dele era essa eletrônica que a letra saía linda, parecendo de impressora, sem existir impressora na época. E eu pagava para ele digitar para mim, datilografar, aliás, não era digitar que falava. E eu escrevia o trabalho todinho, como eu queria que escrevesse, que era com as minhas palavras, escrevia tudo, entregava para ele datilografar e depois pagava só para ele datilografar. E uma vez ele falou assim, Karina, sabia que você é a única pessoa que eu datilografo os trabalhos que me entrega ele todo escrito com as suas palavras? Aí eu perguntei, como assim? A maioria xerocava livro, ou então entregava o livro para ele, pedia para ele datilografar trechos do livro. O que é isso? Plágio. Então, já existia plágio na época da máquina de datilografia, gente, que nem era nessa época de eletrônica nossa, de informação e tudo mais, de computador, né, de internet, não tinha. Então, as pessoas pegavam livros, xerocavam as páginas, ou davam os livros para ele, e pedia para copiar do livro. Eu fiquei pasma, porque para mim aquilo era inconcebível, né? A pessoa nem ia ler direito o trabalho, não sabia nem que trabalho que estava fazendo. Eu queria saber o que eu estava escrevendo, eu queria ser uma profissional, né? Então, eu fazia o meu trabalho por escrito e dava para ele só para ficar bonito. Para mim, datilografar ou digitar é só para o trabalho ficar com aparência, né? Uma aparência melhor, estética melhor. Então, isso não é novidade, isso de plágio, viu? Plágio é antigo. Só que hoje é mais fácil, porque hoje qualquer um copia ali, copia outro trecho ali, monta o trabalho. Só que é fácil o professor também, né? Identificar. Facilitou a nossa vida. Os professores de antes eles tinham que ler bastante, se bem que quando o professor é da área, gente, ele acaba lendo um trecho e reconhece, porque são autores que são recorrentes, e a gente lê muito, né? Então precisa de ir muito aos textos, acaba reconhecendo alguma frase do autor, vai lá no livro, acha o trabalho da criatura, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Plágio não é o nosso foco. É considerado crime, viu, Vitória? Maria Vitória, eu vou falar isso com vocês. Ele é considerado crime, e só que no acadêmico também a gente tem uns probleminhas, porque apesar de ser crime, é mais difícil de punir. Então, a punição na academia é a reprovação e, em alguns casos, em algumas faculdades, é cancelar o diploma, tá? Prisão de 3 meses a 1 ano, geralmente acontece quando o dono da obra processa quem publicou. E geralmente isso acontece quando envolve dinheiro, viu, gente? Se a pessoa publica uma obra de outra pessoa e começa a ganhar dinheiro com aquela obra, aí o dono vem e processa, aí pode acontecer isso de prisão. Na academia, a gente não manda prender aluno, não, vocês ficam tranquilos, tá? Na academia, o que acontece? Ou reprova, ou perde, né, o diploma. Eu já vi casos em que uma aluna de doutorado perdeu o diploma de doutorado e o professor orientador perdeu o cargo numa federal, tá? Então já tem vários casos assim, além esse parece que tem até no texto esse caso, mas tem um outro também que aconteceu por causa de uma figura, né? Que copiar a figura sem atribuir também de quem que é, também é plágio. A gente precisa de colocar todas as fontes. Pesquisa, tem que pôr fonte de quem que é, né? Então tem que tomar cuidado. Obras artísticas, essas
também pode dar prisão, pode dar multa, pode dar pagamento de indenização. Então, tem muita coisa. De vez em quando a gente vê um caso aí de um cantor ou outro processando, ou de algum dono de uma obra artística, né, processando o outro por causa de plágio. Então, tudo isso é crime. O de científico também, só não é punível dessa forma, tá? Bom, tem gente que usa como argumento para plagiar a falta de tempo. Ah, porque eu trabalho o dia todo, estudo à noite, eu tenho que entregar um trabalho, então eu vou copiar e entregar. Isso não é desculpa, gente. Todo mundo passa por isso. Todos nós trabalhamos, estudamos, temos que entregar trabalho, tá? Eu, por exemplo, nunca fiquei sem trabalhar, né? Desde os 17 anos que eu trabalho, sempre dando aula, corrigindo material em casa, fazendo um monte de coisa, e eu tinha que fazer os meus trabalhos. Então, não é falta de tempo, não é desculpa. O ministro da Educação não exerceu o cargo, tá vendo? Ele é um caso também, pode perder o diploma dele, que ele parece que tem um diploma e que dizem que o trabalho dele é plagiado, né? Ele é provável, e descobriram que ele virou ministro. Se ele tivesse ficado quietinho no canto dele, às vezes ninguém ia descobrir que o diploma era plagiado. Aí ele foi aparecer na mídia, né? Então é uma coisa assim que você fica marcado, né? Mesmo, vamos supor, você consegue passar agora com seu trabalho plagiado, ninguém te viu, conseguiu, que é difícil, viu, gente? Porque tem eu, depois tem um orientador, depois tem uma banca com 3 professores, então, mas pode acontecer, vai que você consegue. Aí chega lá na frente, pode conseguir um bom emprego, alguém descobre que o seu trabalho é plágio, ninguém te aceita. Pode acontecer isso também. Então, é melhor fazer uma coisa bem feita, ser um bom profissional, né? Do que ficar devendo isso para a própria consciência, né? Tem gente que tem dificuldade para escrever, né? Por causa da falta do hábito, ninguém aprendeu. Eu tive aluno que falou assim, professor, eu nunca aprendi, eu no ensino médio ninguém ensinou, na escola todo mundo deixava plagiar, os professores não olhavam isso. Eu já tive aluno da faculdade que disse que nos primeiros semestres, os trabalhos que escreveu com as próprias palavras teve nota baixa e os colegas copiaram, tiveram nota alta. Então, isso já é um reforço positivo para a cópia e para o plágio. O que tem que fazer? A gente precisa de mudar essa concepção geral. Aconteceu assim até o momento, então, a partir do momento que vocês aprenderam que não pode plagiar e que tem que ter um trabalho de autoria, vamos começar a usar, né? Vamos começar a treinar e trabalhar. Essa dificuldade na escrita, eu afirmo para vocês que é falta de prática, tá? Na medida em que vocês forem praticando, que vocês forem escrevendo, reescrevendo, corrigindo o que escreveram, vocês vão melhorar essa redação de vocês. E para isso vocês têm a mim, tá? Vocês vão ver que eu vou pegar os textos de vocês, vou rabiscar ele inteirinho, vou devolver ele todo vermelho, vocês vão pegar, vão refazer, vão escrever de novo. E é isso que faz o trabalho crescer, o trabalho melhorar e vocês crescerem também em relação à escrita, tá? E melhorar essa questão da escrita de vocês. Essa dificuldade de escrita é falta só de prática. À medida que vocês forem lendo também, precisa de ler e precisa de escrever, né? Fazendo isso constantemente, vocês vão melhorar bastante nesses requisitos da escrita. E a escrita acadêmica é diferente, né? Ela precisa de prática e é com leitura, é com a prática da leitura e da redação constante que vocês vão aprender. Por isso que eu falei semana passada, anotem tudo que vocês perceberem, para vocês poderem ter conteúdo, para vocês terem a prática também. Trabalhos comprados ou feitos por terceiros. Tem gente que pensa assim, não, eu vou pagar para fulano fazer, que eu nem me preocupo com isso. Cuidado também, porque geralmente a pessoa que vai receber para fazer esse trabalho, ela não vai se dedicar como você vai se dedicar quando o trabalho é seu e que você quer usar para crescer como profissional. A pessoa que quer só receber pelo trabalho, ela vai copiar também, a maioria.
eu já peguei aluno que comprou o trabalho, e que sofreu e que arrependeu por ter comprado esse trabalho. Vou contar para vocês, não vou contar o santo, mesmo porque eu nem lembro mais, já fazem uns 5 anos que aconteceu isso. Uma aluna me entregava um trabalho cheio de plágio, eu devolvia, mandava fazer de novo e entregava sem nota, porque eu não ponho nota, tá? N1, trabalho é plágio, eu entrego sem a nota e escrevo bem grandão lá no lugar que é nota para todo mundo, para essa pessoa vai sem nota. Eu devolvia e mandava fazer de novo para poder dar conta de dar uma nota. A pessoa levava para casa, tentava fazer, me entregava de novo, vinha sem nota de novo. Porque tinha plágio. E era todo plagiado, gente. Se tivesse assim 2, 3 linhas escritas pela pessoa, era muito. Que nem era pela pessoa dessa aluna. Aí, eu acho que na 5ª vez que ela me entregou esse trabalho sem nota, ela falou, não, professora, eu vou te falar, eu paguei para fazer esse trabalho, mas eu paguei à toa, porque essa pessoa está fazendo tudo, só está me entregando plágio, eu não estou conseguindo tirar nota, estou gastando dinheiro, não estou ganhando a nota. Ele não vai ganhar mesmo não, porque está cheio de plágio. Falei assim, para de pagar essa pessoa e começa a fazer algo que você sabe, algo com que você trabalha. A pessoa trabalhava na área há tanto tempo, né? Por que não faz esse trabalho? Então, ela desistiu de pagar a pessoa, parou e começou a fazer o dela. Logo, ela formou. Ela não formou na época da turma, porque ela enrolou tanto para fazer esse trabalho que ela formou só no outro semestre. Mas conseguiu, né? Por mérito dela. Só que com trabalho comprado não deu certo. Então, só para vocês entenderem o que é uma compra de um trabalho. Quando a pessoa é boa para fazer o trabalho, ela não vai fazer o trabalho para vocês. Ela não vai querer ganhar dinheiro com isso, né? Eu já recebi várias propostas e eu falo assim, eu reviso, traz o trabalho pronto, que eu mostro onde está errado, onde precisa de melhorar, mas fazer eu não faço não. Inviável, gente. Eu fico até ofendida quando alguém vem com isso, né, com uma proposta dessa. É lógico que aluno meu não faz isso, que já me conhece. É gente de fora, colega de outro trabalho, que vem me pedir, e eu fico horrorizada. Eu ainda falo assim, eu luto contra plágio. Como que eu vou fazer um trabalho para alguém? Isso é plágio, né? Plágio consentido é quando um colega seu fez a faculdade, fez o trabalho semestre passado, fala, não, usa o meu, a professora nem vai lembrar. Isso é um tipo de plágio também, é o plágio consentido. Cuidado, gente, todos os trabalhos da faculdade vão para o site, todos os trabalhos ficam no banco de dados, né? Então não tem como. Eu já tive aluna na pós querendo usar o mesmo trabalho da graduação, só para vocês terem uma ideia. E caiu na mão de quem? Na minha mão. Eu fui orientadora na graduação, chegou na pós, eu fui corrigir o trabalho, era o mesmo. Então não pode também, né? Vocês têm que criar um outro trabalho depois. Autoplágio, por enquanto, vocês estão na graduação, é tranquilo, porque ninguém publicou nada. Então, vocês pegarem um trabalho que vocês fizeram, que ficou muito bom, que vocês gostaram de fazer, lá numa disciplina do professor Paulo Célio, numa disciplina do professor Hernani, lá atrás, vocês querem desenvolver agora para virar TCC? Pode, lógico, tá? O trabalho é de vocês não publicaram, então ele pode se transformar num TCC. Dá uma vasculhada lá, tem algum trabalho que vocês amaram, que foi muito gostoso de fazer, usa ele, começa a ser, né, a partir daí, seu TCC de vocês. Dá para fazer isso também, bom? Agora, é autoplágio quando vocês já publicaram ou já entregaram esse trabalho como TCC e vocês querem usar de novo, como essa aluna lá da graduação que levou para pós. Isso aí já é autoplágio, não pode, certo? Agora, vocês pegarem um de vocês que nem foi publicado, está só guardadinho ali, com 10, com a nota alta que vocês tiraram, pode usar tranquilo. E ocorre também por falta de ética, que muita gente pensa assim, aqui no Brasil todo mundo faz coisa errada, por que eu não posso fazer também, né? Tem gente que pensa desse jeito. Vamos fazer, ministro, o ex-quase ministro da Educação fez, vou fazer também, quem sou eu? A falta de ética, gente, permeia as pessoas aqui no Brasil, né, e em alguns outros lugares do mundo. E isso não é legal. Paulo Célio, não é Paulo Sérgio não, Franklin, é um professor que tem na faculdade, professor Paulo Célio.
Vocês não tiveram aula com ele ainda? Se não tiveram, ainda vão ter. Bom, então a falta de ética também é usada como desculpa para fazer o plágio, né? Bom, e como evitar? Primeiro, buscar acrescentar sempre um novo conhecimento à área que vocês estão pesquisando, não ficar só no que vocês trazem dos livros, é trazer algo novo, tá? Geralmente aquele capítulo da prática que vocês vão trazer para o TCC é a novidade, né? A ideia que eu dei semana passada para vocês usarem algo sobre a pandemia é a parte prática. Ninguém está pesquisando nada sobre administração na época da pandemia, né? Eu não lembro, não sei se eu falei isso na sala de vocês, mas é um tema que fica interessante, né? O marketing, trabalhar qualquer assunto nessa época agora, né? E isso vai acrescentar algo novo que vai sair, né? Vai evitar que vocês cometam plágio, vai mostrar que vocês estão trazendo algo de vocês. Postura de comprometimento ético e responsabilidade com o conhecimento. Ter a consciência de que o trabalho vai ajudar vocês profissionalmente e que vocês vão ter esse comprometimento com a vida acadêmica de vocês. É um comprometimento com vocês, não é comigo, professora Karina, não é com a orientadora ou orientador de vocês, é um comprometimento com a carreira de vocês, com a profissão de vocês, com o dinheiro que vocês estão pagando, né, de mensalidade. Então, é um comprometimento que vocês têm que ter com vocês próprios. Isso já é meio caminho andado para evitar o plágio. Né? Não, eu quero me formar, mas eu quero ser um ótimo profissional, não quero ser um profissional meia boca, não. Porque aquele profissional que termina a graduação com um trabalho plagiado é um profissional meia boca, gente. Vai ser um profissional que não sabe falar nem do assunto que ele diz que entende. Né? Imagina dos demais. Então, aproveitem para vocês entenderem bem sobre o trabalho de vocês, para vocês não saírem, né, mal vistos como profissionais, né? Sair bem vistos e depois poder chegar no mercado de trabalho, chegar numa empresa e falar, desse assunto eu entendo. Por que não trabalhar algo que não funciona na empresa de vocês, né? E ajudar a empresa de vocês a crescer? Isso é interessante também. Dessa consciência ética tem que fazer parte da sua atitude como escritor do seu trabalho, como redator do seu trabalho, né? Produzir um trabalho bem feito, original, depende de uma escolha pessoal, escolha de vocês. Integridade acadêmica, que eu já falei. Código de honra, conforme a compreensão dos autores, né? Que é um código de vocês para poder ter um bom trabalho. E o envolvimento dos estudantes com a pesquisa. Vai depender não só de mas se for um trabalho em grupo, né? Precisa desse envolvimento de todos. Às vezes, tem 2 envolvidos, ou só um envolvido, e os demais não estão envolvidos. Toma cuidado com isso, gente. Grupos assim não funcionam. Vocês precisam de ter um grupo todo comprometido. Percebeu que o colega não participa das reuniões, não dá ideia, não traz novidade, não escreve nada quando vocês definem os papéis. Aquele ali vai servir até o final do curso? Tá? Tem gente que perde amizade para o resto da vida por causa de um trabalho de TCC. É difícil mesmo, Rosinete, muito difícil. Se não estão envolvidos, é melhor evitar agora. No 6º período, que vocês estão começando, e ainda tem mais um ano pela frente, além desse período, é interessante começar um trabalho em grupo, porque dá para vocês fazerem um estudo desse grupo, ver se vai funcionar, ver se vai dar certo, né? Não no seu caso, Rosinete, que você vai ter que terminar logo. Mas, assim, a maioria aqui ainda tem mais 2 semestres pela frente, além desse. Então, dá tempo de ficar esse semestre vendo se vai dar certo, se vai funcionar com esse grupo, se todo mundo dá ideia, se todo mundo participa das reuniões, mesmo que online, porque hoje as reuniões é melhor que sejam online, viu, gente? Tem uma menininha que passa no meu corredor e a minha cachorra late, gente, vai ser agora. Então, assim, é interessante
vocês olharem essa questão do grupo agora, tá? Para poder ir descartando, se ver que não vai dar certo. Bom, se vocês tiverem a intenção de publicar o trabalho de vocês, também ajuda. Por quê? Porque vocês vão querer passar vergonha nacionalmente, né? Às vezes até mundialmente. Então, vocês vão querer se dedicar bastante. E hoje, a gente pode publicar em qualquer revista científica, que são revistas de faculdades, né, de cursos superiores, que quem vai ter acesso? Outros estudantes de administração, outros estudantes de outras áreas que têm interesse no tema de vocês. A revista da faculdade, Gestão e Tecnologia, ela está sempre aceitando os trabalhos dos alunos. Terminou o curso, submete o trabalho de vocês à publicação, vê seu nome ali na revista, isso entra para o currículo de vocês, isso é ótimo, né? Para o nome de vocês como profissionais. Fala com o orientador, professor, eu quero fazer um artigo sobre tal assunto, mas eu quero publicar. Então, já vai com essa intenção que o trabalho de vocês vai ficar bem feito, tá? Toda publicação científica visa ao compartilhamento do conhecimento produzido academicamente, o que é relevante no processo de desenvolvimento e avanço científico do país. Então, é importante a gente saber que o que a gente está estudando é para ajudar no desenvolvimento científico do nosso país, né? A melhorar a questão da administração, não é só para o currículo de vocês, o currículo de vocês vai ser ótimo, mas para os outros administradores, os outros estudantes de administração, vai ser melhor ainda, que vocês vão estar ajudando nessa questão, ajudando na melhoria do trabalho dos administradores em geral, tá? Bom, isso aqui, citação no TCC vai evitar de vocês fazerem plágio. Então, é bom vocês recordarem como que faz citação. Não sei se vocês já viram isso antes, se já aprenderam. Então, eu trago aqui mais ou menos como que é. Tá? Não é proibido utilizar fontes de pesquisa, vocês podem copiar trechos dos livros, mas é necessário vocês seguirem as orientações de citação. Então, a gente tem o primeiro tipo de citação, que é a citação direta. É quando vocês copiam um trecho do livro ou do artigo ou outro material igualzinho, ali, ipsis literis, né? Cada palavra vocês vão copiar. Nesse caso, tem que mostrar que é uma cópia. Como que vai mostrar? Eu preciso de fazer referência, né, usando do jeitinho que está ali, que é o sobrenome, o último sobrenome, o ano e a página. Mas eu preciso de marcar o trecho que eu copiei, porque às vezes eu escrevi uma página e pus Chiavenato lá embaixo, eu não sei se foi a página, se foi a última linha, se foi o último parágrafo, então eu preciso de marcar. Se tiver até 3 linhas, eu ponho aspas no começo e no final. Se tiver mais de 3 linhas, eu tenho que fazer um recuo, né? Um recuo de 4 centímetros, a fonte eu ponho 10, aquela fonte sim, menor, tamanho 10, e o espaço simples entre linhas. Se a referência estiver entre parênteses, o nome do autor deverá ser digitado em maiúsculas. Se estiver fora dos parênteses, só inicial maiúscula. Aqui o exemplo. Se eu colocar a minha citação no início e a referência no final, eu ponho entre parênteses. Toda vez que usar entre parênteses, eu ponho em caixa alta o nome do autor. Se eu usar fora do parênteses, né, geralmente quando eu começo com a referência e depois eu ponho a citação, aí eu tenho que usar sem a caixa alta. A caixa alta só dentro do parênteses, tá? Se eu falar que Chiavenato afirma que, eu não posso colocar ele dentro do parênteses, não. Eu tenho que deixar o Chiavenato de fora. Dentro do parênteses vai só o ano e a página, tá? Eu só ponho o Chiavenato dentro do parênteses quando eu ponho no final da citação. Olha o pontinho final ali, tá? Isso é só para relembrarem. Mas isso a gente vai ver, né, com os exemplos. Aqui, se tiver até 3 linhas, eu vou usar aspas, igualzinho daqui. Um exemplo, a ISO é uma organização com sede na Suíça, industrial. Pus aspas e no final
Nassar e Figueiredo em caixa alta, porque estão dentro do parênteses, 2005, página 31. Tenho que pôr página porque eu copiei igual. Tenho que pôr qual é a página. Se a citação tiver mais de 3 linhas digitadas, eu preciso fazer esse recuo de 4 centímetros, pôr a fonte 10 e espaço simples, igual eu já falei. Então, olha aí o exemplo. Porque achávamos que o que sustentava até eternamente. Johnson, em caixa alta, porque está dentro do parênteses, 2000, página 32. Eu posso fazer a citação no final e posso fazer a referência antes, né? Eu não preciso fazer tudo igual no trabalho todo, eu posso ir intercalando. Então, olha aí, Nassar e Figueiredo, 2005, página 31, eu ponho dentro de parênteses, apontam que ISO trata-se de, uso aspas, porque tem menos de 3 linhas, tá? Segundo exemplo, Johnson, 2000, página 32, entre parênteses, faz a seguinte reflexão, e ponho a citação dele em recuo, porque tem mais de 3 linhas depois. Então, eu tenho essas duas formas no trabalho. A gente vai estudar alguns trabalhos e eu vou mostrar para vocês na época. Citação indireta. Lembra quando eu falei no início desses slides, no início dessa aula, que às vezes a gente faz plágio de ideias? É esse caso. Para evitar de fazer plágio de ideias, eu preciso de colocar o nome do autor e o ano em que ele escreveu. Não precisa de aspas, não precisa de recuo, não precisa de página, porque eu coloquei com as minhas palavras. Eu só tirei as ideias do autor. Então, é quando eu faço paráfrases, tá? Quando eu uso paráfrase com um texto meu, eu pego as ideias do autor, mas o texto é meu, eu tenho que colocar o autor e o ano. A gente chama de citação indireta. Gente, isso aqui, ó, é o que mais dá problema nos TCCs. Porque tem aluno que fala assim, mas fui eu que escrevi, professora. Aí eu falo, mas só que essa ideia aqui não é sua, essa ideia aqui foi tirada de algum livro. De qual livro que foi? Vocês entenderam? Quando a ideia é tirada de alguém, uma definição, características, alguma informação teórica, eu preciso de colocar de quem que é, né? O nome do autor e o ano. Se eu for analisar aquilo, aí é só com as minhas palavras, eu não preciso de colocar essas informações. Aqui um exemplo de citação indireta. Eu coloco de acordo com Johnson 2000. Aquela anterior, eu coloquei Johnson 2000 no final, dentro de parênteses, com caixa alta. Essa daqui é antes da citação, eu coloco fora do parênteses, só o 2000 entre parênteses, então não vai caixa alta. Caixa alta só entre parênteses, tá? E geralmente no final. No início, a gente não usa caixa alta entre parênteses, não. Bom, fazendo isso, fica meio caminho andado para vocês poderem dar aquele pulinho com o diploma na mão, tá? Que até vocês se formarem, com certeza será presencial. Aqui meu e-mail, todo mundo já deve ter. Alguma dúvida em relação ao plágio? Professora, será que esse ano nós vamos ter que fazer o TCC online? Apresentar na banca? Não sei, Rosinete, porque a Secretaria de Saúde vai emitindo os pareceres, os decretos, mais ou menos de 15 em 15 dias, de mês em mês, né? Até agora, pelo que a gente está vendo, sem vacina nem nada, tudo indica que vai ser banca online. Eu já vi em outras faculdades, as bancas estão sendo online, né? Entendi. Mas pode acontecer, porque até o final do ano, né, muita coisa vai acontecer. Eu já ouvi falar de vacina em outubro, então pode ser que a gente consiga uma banca presencial, né? Eu não sei. Entendi. Mas o restante da turma lá para 2021, certeza, né, gente? Essa prisão domiciliar deve estar acabando. Bom, alguma dúvida em relação ao plágio? Não? Então, a gente vai fazer o seguinte, lá no Google Classroom tem o texto, que vocês já viram, né? E tem as atividades que eu vou liberar agora. Essas atividades, eu vou liberar
depois que a gente desligar aqui. Mas já vou liberar, são 3 questões sobre o texto, sobre isso que eu falei, sobre o que a gente discutiu, tá? Eu vou esperar vocês na próxima segunda com o tema. Vou esperar, essas atividades são só hoje, viu, gente? Essas questões são liberadas somente para hoje, até a meia-noite. 23h59 elas desligam, certo? Então, façam a leitura, respondam as questões, dá tempo, que a gente ainda está 8 horas, nossa aula mesmo vai até às 10. Eu dou esse prazinho aí até às 11, porque tem gente que vai fazer alguma outra coisa, aí demora um pouquinho, acaba enrolando. Mas até às 11 vocês deem um jeito de me entregar. Eu vou estar por aqui até às 10. Se alguém precisar de falar comigo sobre o TCC, sobre qualquer assunto, sobre o texto, tiver dúvida, pode me perguntar, tá bom? Pergunta pelo WhatsApp, que aí a gente já vai liberando o Google Meet, né? E a gravação. Alguma dúvida? Não? A atividade é aquela que está no final do texto? Não, eu vou liberar agora no Google Forms. Gente, a atividade vai ser naquele formulário do Google Forms, que eu vou liberar lá no Google Classroom mesmo, é só entrar lá que vocês vão encontrar. Manda só uma vez, tá bom? E a gente fica com medo de não ter enviado, aí eu recebo 3, 4, 5 atividades iguaizinhas da mesma pessoa. Então, manda só uma vez, que é certeza que vem. Nunca fica sem vir, não, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu não fiz a chamada aqui, que são 18 alunos. Vou printar aqui a tela